Olá! O trabalho de hoje é uma peça para verão, inspirada num desenho, numa foto que uma inscrita mandou. É mais ou menos dessa forma aqui. Manga 3/4, o meu desenho, não liguem, mas é mais ou menos dessa forma. Manga 3/4, a blusa mais justinha, cava raglan, só que não chega até o decote essa cava. Ela chega uma parte para baixo e toda essa parte de cima do ombro é vazada, com alguns torcidos feitos em malha. Então, a parte das costas é lisa, normal, com diminuições. As diminuições são bem na ponta, não sendo muito visível. Então, acredito que seja de 1 ponto a cada 2 carreiras, porque ela não aparece. Mas sempre que eu faço diminuição, não faço na última agulha, eu faço para dentro. Então, eu vou usar transportador de 2. Fiz uma diminuição de 1 ponto. Ela vai ficar quase imperceptível. A última agulha serve para costura. Vou fazer, então, uma parte pequena, uma blusa pequena, só para mostrar esse detalhe e responder à inscrita como fazer esse modelo. E também a dar outras ideias para outras pessoas também fazerem. Para verão, um modelo muito bonito. 2 carreiras, nova diminuição. Posso, inclusive, fazer a cada 3 ou a cada 4, dependendo da quantia de pontos que tenha. Esse é um trabalho que eu estou fazendo em 3 fios. 3 fios de linha industrial, 2,30. As diminuições, se você percebe no teu trabalho que ele está diminuindo muito rapidamente e você vai ficar com poucos pontos em cima, começa a diminuir a cada 3 carreiras. Vamos começar o decote canoa mais rasinho. Coloco o carro em suspenso, ergo metade dos pontos que eu tenho aqui, levo o carro, volto, ergo 3, ergo 3, com 8, baixo todas, levo o carro para a esquerda, ergo a parte direita, e tiro em linha de outra cor. Assim eu tenho um canoa mais raso. A parte da frente segue fazendo diminuições também, até chegar no decote. Só que o decote das costas era mais em cima. Na frente eu tenho esses desenhos. A parte de trás foi seguindo em malha lisa. Aqui vamos começar o decote nessa altura. Também é um decote canoa bem raso, mas eu vou continuar fazendo diminuições na lateral. Separo metade dos pontos para a esquerda, deixo em suspenso, mais 3. Ergo sempre 3 e continuo fazendo diminuições de 1 ponto na lateral.
Eu resolvi erguer de 3 em 3 porque eu tenho pouca quantia de pontos aqui. Mas pode ser 4, pode ser 5, pode ser a quantia que for, para ele não ficar tão redondo, ficar mais ovalado. Cheguei em 7 agulhas aqui. Começo a fazer carreiras lisas. Somente essas 7 agulhas trabalhando para fazer esse desenho aqui. Então, vou fazer 36 carreiras. E tirar em linha de outra cor. Vou para a esquerda, baixo a metade e deixo mais 3 erguidas. E faço o mesmo processo, continuo diminuindo e elevando de 3 em 3. Faço 36 carreiras aqui também. E tiro em linha de outra cor. Agora, observa o seguinte, eu fiz 7 agulhas de um lado, 7 agulhas do outro. Para fazer esses desenhos aqui na frente, eu vou precisar de 6 partes iguais a essa, com 36 carreiras. Eu fiz com 7 pontos. Conto quantos eu tenho aqui, deixo mais uma, marco mais outra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, e aqui sobraram 3 pontos que eu vou ter que desaparecer com eles, porque eu fiz 7 agulhas em cada uma dessas da lateral. Então, eu preciso que todas elas tenham a mesma largura, não posso fazer uma mais larga, uma mais estreita. Se eu resolvi fazer de 6 pontos e sobraram mais, eu vou ter que sumir com eles. Como? Fazendo diminuição. Então, tenho 3 pontos para desaparecer. Um deles eu vou sumir com ele aqui, nessa lateral. Vou sobrepor. Baixo 7 agulhas. E faço 36 carreiras também aqui. Para não ter esse fio, chamo essas agulhas para cima e enlaço para cima e para baixo aqui e volto, para daí eu conseguir cortar e ele não escapar. Como eu estou com agulhas em suspenso, levo essas mais para baixo. Tiro em linha de outra cor.
outro ponto, eu vou fazê-lo desaparecer aqui, acumulando uma agulha. Baixo 7. E faço 36 carreiras. Novamente desaparecendo com o fio. Aqui, então, eu já tenho 3 partes prontas num lado, mais uma aqui, são 4. Preciso de mais 2. Mas eu ainda tenho um ponto para desaparecer. Então, ele vai sumir aqui. Diminuo antes de fazer as 36 carreiras. Assim, eu tenho a frente com 6 tirinhas. Nas mangas, fazer o mesmo processo, só que com 4 tirinhas sobrando, e as costas que foram feitas antes, sem tirinha nenhuma. Agora, o acabamento em cima, que vai formar o desenho que você mandou na foto, precisa-se começar a colocar pontos de volta. Então, começo pelas costas, coloco num lado costas, depois manga, e daí a frente e a outra manga. Coloquei, então, a parte das costas, uma manga, e ela precisa ser feita nessa forma aqui, com torcidinho. Como faço isso? Colocando, então, a frente já em seguida. São 7 agulhas. A primeira foi colocada normal. A próxima, que forma o torcidinho, venho por trás do trabalho e coloco na sequência. Assim ficou um grupinho torcido. Por isso que cada partezinha precisa ter
2 dessas tirinhas para torcer. Vou com a próxima reta normal. A próxima tira vem por trás e coloca os pontos do lado. Chamo cada partezinha dessa para cima para encobrir o fio, enlaçando as agulhas, passando por cima, por baixo, por cima, por baixo e voltando. Assim, depois que eu teço uma carreira, consigo cortar e ele não escapa e nem aparece mal feito o trabalho. Faço 4 carreiras de acabamento. Vamos pôr uma regulagem menor, regulagem 6. Agora, esses fios que foram trameados ali, é só cortar. Ele fica um acabamento limpo. Eu não preciso estar costurando nem levando o fio para longe, porque ele já foi tramado entre as agulhas. Esse último aqui, que é das costas, eu preciso descer costurando um pouquinho. Pelo que tinha naquela foto do modelo que foi mandado, ele era costurado um pouquinho a parte das costas, para não deixar tão vazado ali. Agora, pelo que deu para notar no modelo que foi mandado, ele terminava aqui com um remalhado e dentro dessa parte da última agulha passado um lastec. Pelo que dá para entender, é um lastec para segurar o acabamento mais juntinho. A minha sugestão não é fazê-lo assim simplesmente no último ponto, e sim fazer um ponto pipoquinha para terminar e colocar a carreira de lastec dentro desse pipoquinha. Então, trago agulhas um sim, um não, selecionadas. Coloco o carro no H. Faço 2 carreiras. Trago as agulhas para cima agora, todas elas, para trabalhar bem e não cair nenhum ponto. Aumento a regulagem para 10 e faço uma carreira para limpar. Remalhando sem fio. O remalhado sem fio, ele dá um pouquinho mais de tensão, ele fica mais apertado e o acabamento fica melhor. Dentro dessas pipoquinhas, eu passo o lastec. O difícil é achar uma cor de lastec, de elástico fino, que seja igual ao trabalho. Dessa cor, por exemplo, eu não tenho lastec dessa cor da linha.
Então, colocaria o mais próximo ou justamente o contrário, um bem contrastante, para notar uma sombra. E temos aqui, então, o modelo que foi mandado para o meu e-mail numa foto. A parte das costas, lisa, chega até em cima, com um decote canoa, raso. A parte da manga e da frente, feito com esses lacinhos aqui. São tirinhas, eu fiz 36 carreiras, deu 8 centímetros de comprimento. Poderia ser menor também, a tirinha, ao invés de 36, poderiam ser 30 ou 20, 28, dependendo do que você queira. A largura, com 7 agulhas, me parece que ficou boa para entrelaçar e dar esse vago aqui, esse vazado, muito bonito. Na altura do colo, ele fica muito bonito. Eu nem colocaria em cima lastec, porque ele ficou firme. Não vai ficar no ombro, vai ficar mais para cima. E está firme, e não tem tantos pontos assim. Mas, se tiver pontos demais, um lastec ajuda a segurar. E terminando em remalhado sem fio, ele segura mais ainda. A blusa é normal, barra, acredito que seja uma barra simples, seguindo até a cava, depois meia cava, normal, com diminuições, só que diminuições de um ponto, para ela não ficar tão aparente, tão vistosa. Aqui mesmo com um ponto você nota uma certa saliência. Mas se a diminuição estiver muito grande, diminuições de 3 pontos, por exemplo, ela ficaria bem aparente, e o detalhe mesmo, que é essa parte de cima, ficaria comprometido. Porque quando você tem muitas coisas chamando atenção, você acaba não dando atenção para coisa alguma. Então, as mangas foram 4 dessas tirinhas. Na frente, foram 6 dessas tirinhas que depois entrelaçam. Caso não tenha a quantia de pontos, pode-se até fazer menos do que 7 agulhas para cada tira. Se tiver pontos demais, encolhe ela entre uma tira e outra. Espero ter respondido, então, a inscrita que mandou a foto para mim e dado ideias para outras pessoas fazerem trabalhos assim também para verão. Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!